Tadeu abriu uma fresta da janela e espiou a rua. Nada além do concreto quente. A morte deve ser melhor que esse lugar, disse Fred ao amigo, enquanto observava o vazio lá fora. Tensão e medo eram constantes dentro da cidade. Poderíamos acrescentar a essa mórbida combinação o marasmo. Qualquer movimento espontâneo era interpretado como ameaça ou irregularidade. O que restou da raça humana tentava adaptar-se aos padrões mecânicos. E o não ter, não ser, não falar e não sentir era a via segura no relacionamento entre homens e máquinas. Tadeu era um dos poucos que mantinha acesa a chama da esperança de uma humanidade livre. Uma pessoa precisa da esperança, insistia ele. Esta palavra, esperança, lhe era inspiração, âncora e refúgio. Era uma deusa lendária em seu histórico familiar. Seus avós e bisavós contavam a seus pais que a herança que lhes deixariam seria o conhecimento e proteção da deusa Esperança. E por isso ela permaneceu em sua família como a lenda da deusa protetora. Assim, a crença nessa divindade era o único conforto para Tadeu dentro daquela civilização futurista, mas, ironicamente, isenta para ele de qualquer futuro. Tadeu continuava seu discurso para a plateia de um homem só, seu amigo Fred. Minguaremos até o desaparecimento total se não nos virmos superiores à máquina. Fred, felizmente, o compreendia e compartilhava dos mesmos sentimentos. Suas ideias compartilhadas se retroalimentavam, impulsionando o dínamo de ambos os aspirantes à liberdade. Enquanto isso, a máquina e seu exército de representantes circulavam pela cidade, soltando por vezes sonoridades destoantes que ecoavam soberanas sobre o silêncio das ruas. Ela percebia movimentos sutis vindo de reações humanas inatas, como afeto ou ira. Seu sistema hipersensível recebia tais impulsos e os registrava como alerta, pois saía totalmente de seu espectro maquinal, confundindo suas informações lógicas. A Cidade Fim possuía uma rede de organização bastante complexa. Suplementos alimentares eram entregues nas casas para melhor controle e não era permitido circulação pelas ruas, exceto se o indivíduo portasse o selo do Departamento de Mobilidade Social, DMS, ou fazendo o mesmo percurso programado diariamente, mostrando conformismo absoluto e previsto no código daquele cidadão em específico, contudo, ainda sob vigilância. Certa manhã, um robô anão parou em frente à casa de Tadeu, disparando um alarme débil. Esses robôs não dominavam escalas melódicas. Não restou neles nenhum input de máquinas eletrônicas similares do passado. Músicas belíssimas, feitas por Bach, Mozart e outros tantos gênios que deram suas almas para criá-las, haviam sido perdidas como poeira no vento. Não havia lembrança alguma de nenhuma música com notas harmônicas. As melodias foram perdidas num tempo sem memória. Todas, então, tinham que ser reescritas, recriadas. Mas como? Por uma sociedade totalmente sem inspiração. Tadeu abriu a porta e andou em direção àquele ser inteligente, que em silêncio lhe exigia uma ação. Esperou o comando ser expelido pela abertura lateral. Então pegou um pequeno cartão rígido, plastificado numa abertura na parte inferior direita, expelido pelo corpo da máquina. Nele dizia o horário em que deveria comparecer ao Centro de Capacitação Física e Intelectual de Cidadãos, o CAF, para um exame geral. Não havia escolha, a não ser estar lá, na data e local, sem saber exatamente o que significaria. O sistema Fim necessitava de mão de obra em formação humana,
procurava assim os seus melhores exemplares. Junto ao exame havia a checagem de conformidade do cidadão. Esse era o momento de maior tensão, pois se houvesse algum erro de procedimento, a expulsão do membro defectivo, como era chamada a pessoa fora do código de conduta, ocorreria imediatamente. Gigantescas baterias providenciavam luz elétrica e outras filtravam a luz solar por meio de centenas de antenas giratórias cônicas, chamadas antesóis. Fora da cidade havia desertos sem fim, esqueletos de homens e animais que jaziam sob um céu de tom alaranjado e sem essas antenas filtro. Por isso, o deserto exterior era tão temido. Ali, secava-se vivo. Por gerenciar quase toda forma de energia existente, qualquer sinal energético desconhecido era captado instantaneamente e visto como um alerta de sabotagem ou risco. Os cidadãos da cidade fim temiam que alguma falha no sistema ocorresse e fossem identificados como defectivos. Já havia acontecido antes, e por não haver tribunais de justiça, todos ficavam sujeitos a falhas e bugs no circuito. Tadeu abriu a porta de sua casa e lentamente pôs um pé para fora. Não queria nenhum robô como companhia. Gozaria desses poucos metros de distância que o separavam de seu destino como um cidadão livre. Tomou seu cartão consigo para sair. Caminhou introspectivamente, considerando se teria a garra para enfrentar o que viria à frente. Na rua, todas as janelas estavam fechadas. O sol, mesmo sob o aparo de antesóis, ainda era um incômodo constante a qualquer forma de vida. Na paisagem, nada que encantasse os olhos, nem tocasse a alma. A começar pela ausência de qualquer sorriso. Isso era o mais letal. Não haver sinal algum de felicidade. Apenas as antenas circulares, captadoras de raios solares e aquele céu artificial. Em um passado distante, contou-lhe seu pai, esse grande astro incandescente era o mantenedor da humanidade, gerador de vida e bem-estar. Porém, agora, não passava de um algoz implacável. Tadeu atravessou a avenida em direção ao CAF. Logo na entrada, havia 2 passarelas giratórias com sinalizadores. Subiu na que o levaria até a sala de adesão para o exame de aptidão de cidadãos a atividades funcionais e de inteligência. Na prancha, corrediça deixou-se levar. Não havia motivo de pressa nem entusiasmo. A cidade fim era uma grande jaula, e aquelas paredes frias do CAF, as testemunhas dos efeitos destrutivos nos corações e mentes dos enjaulados nela. Esse lugar, em especial, era bastante frequentado por pessoas debilitadas. Havia vidros cilíndricos com inúmeros tipos de pílulas de diversos tipos e formas. Ficavam à mostra relaxantes, antidepressivos, laxantes soníferos, estimulantes, pílulas digestivas, entre uma grande variedade de vitamínicas úteis ao corpo humano. O mais irônico é que todo esse conhecimento sobre o ser humano foi passado à máquina por ele próprio, o homem. Porém, o homem só tinha acesso a elas com a permissão de quem também era o produto dele, a máquina. Quando alguém sofria de algum tipo de mal, comunicava à central por mensagem, pedindo permissão para ir até lá tomar algumas cápsulas. Havia os que se entregavam a vícios diante de tantas opções de pílulas, misturando-as, o que as tornava potencialmente alucinógenas. Esses cidadãos débeis não permaneceriam muito tempo despercebidos dentro das fronteiras da cidade fim. Expostos pelo seu comportamento desajustado, lhes seria negado acesso a qualquer outro suplemento. Eram humanos desesperados, dentro de corpos e mentes vazios e sem esperança. Tadeu percebia isso claramente. Essa fragilidade da vida humana era incompatível às máquinas.
Ele, o sistema fim, testava a força de vontade e resistência humana, e havia apenas duas opções: rendição total e completa da vontade do indivíduo a ele, ou a exclusão com nenhuma chance de sobrevivência, sem as migalhas oferecidas ali na forma de suplementos. Tadeu entrou na sala de adesão a ações especiais. À sua frente, 2 robôs anões o esperavam e, guiando-o até um tubo circular, acionaram um laser amarelo, que em tempo real mostrou sua altura, sistema circulatório, pulsações por minuto, equilíbrio hormonal e capacidade muscular. Saindo do sensor, aguardou o resultado como se fosse uma sentença ao cárcere. Aprovado, apareceu escrito no letreiro luminoso da parede. Sua ida ao alojamento especial seria em 2 dias. Mas o que fazer? Sua vida nunca lhe pertenceu. Era apenas uma extensão mecânica. Impossível não sentir o impulso quase incontrolável de libertar-se daquele sistema opressor. Seres humanos tinham um funcionamento irregular, vinculado a emoções sutis e mutáveis. Precisavam de canais de autoexpressão, necessitavam desesperadamente de cuidado e sensibilidade. Tadeu tinha pensamentos profundos. Observar lhe ensinou muitíssimo. Muitas vezes ele mesmo desejou ser máquina. Teve ganas de ser ao menos metade máquina, sem dor nem dilemas próprios da raça humana. Mas foi feito de carne e osso, de uma fragilidade humilhante e de uma humanidade suscetível a influências súbitas. Até mesmo suas memórias estavam sujeitas a esquecimentos. Não fossem imagens em pequenos fragmentos de papel dados por seus pais, não saberia além do que se via ali, o nada no nada. Diante dessa precariedade de recursos, escondia essas fotos e escritos em pastas debaixo do tablado onde dormia. Eram a prova de sua verdadeira origem, seu guia fundamental. Naqueles fragmentos fotográficos havia imagens de reuniões festivas, corpos em movimentos aleatórios, como se sonhassem acordados. Pessoas abraçando-se alegremente, casais de mãos dadas ou tocando lábios. Ah! Como invejava aquelas sensações! Eram semelhantes aos pássaros e seres alados que seu pai tanto recordava. Todos com total mobilidade, livres, aéreos, a antiga dança dos seres viventes. 2 dias depois, um robô anão parou em frente à sua casa e, com sons entrecortados, anunciou sua transferência. Tadeu despediu-se de sua família, composta de 4 pessoas, e apertou as mãos de seu pai, que fechou os olhos, comprimindo suas pálpebras, em sinal de profundo lamento. Não sabia quando retornaria, porém queria tanto, tanto levá-los todos consigo. Andando, escoltado pelas ruas cinzentas, passou em frente à casa de Fred. Teve o desejo de chamá-lo e despedir-se. Quando o veria novamente? Fred era seu confidente e um amigo que compartilhava de seus sentimentos e esperanças mais profundos. Suas conversas e desabafos ajudaram-no tantas vezes a afirmar para si que também tinha capacidade de tirar conclusões, ter ideias e até sentir amor, coisa que máquinas altamente inteligentes nunca fariam. O amor para Tadeu era tão essencial quanto a liberdade, com a grande diferença de que este trazia consigo um maravilhoso sentimento de preenchimento interior. A liberdade, entretanto, lhe era apenas um anseio latente e desconhecido por algo igualmente incógnito, e jurou para si mesmo nunca menosprezar sua raça, por possuir esses insubstituíveis desejos humanos. Passando pelo portão de grades, o robô introduziu-o ao alojamento, onde muitos homens e mulheres descansavam sobre tablados. Tadeu sentou-se, pondo sua maleta no chão. E o robô ordenou que se deitasse como os outros.
Fazia parte, aparentemente, do início de um treinamento de conformismo de comportamento. Soube por outros que naquele local a máquina fazia experimentos. Usava a capacidade criativa humana para a arte, música e arquitetura. Homens e mulheres trabalhavam o dia todo e parte da noite em projetos de acomodações funcionais. Novas pílulas, sons harmônicos e qualquer coisa a mais que o sistema mecânico não tivesse habilidade de inventar por si mesmo. Havia muito desgaste humano mental, o que também estava debaixo de estudo investigativo de painéis de computadores neuroguiados, querendo imitar o procedimento dos neurônios cerebrais. Tadeu, sentado no tablado depois de uma longa noite de trabalho, pensou nos rostos de sua família. A emoção tomou-o, deixando cair uma lágrima, mas rapidamente a removeu, negando o sentimento. Depois, deitou-se e dormiu profundamente. Na manhã seguinte, quando acordou, pensou ser parte de um sonho. Ver bem ali ao seu lado Fred, seu grande amigo. Fred não conseguiu conter a gratidão ao rever Tadeu. A esperança não deixará para sempre companheiros separados, disse ele com um largo sorriso e lançou-se na direção de Tadeu para abraçá-lo. Tadeu, num ímpeto, envolveu Fred entre seus braços, num abraço longo e apertado. Os sensores dos robôs logo detectaram atividade em comum e 2 deles apareceram para reconhecer a movimentação. Os homens, percebendo, apartaram-se. Tadeu e Fred sempre estavam juntos desde então e diariamente recebiam um suplemento diário que correspondia a um combinado de pílulas e suco verde. A máquina, talvez pela memória passada por milhares de máquinas de suco já existentes, nutria como um desejo sistemático de elaborar sucos e que, sem a intenção de propriamente nutrir, nutria por pura programação. Havia campos de gramíneas para esse propósito, protegidos por vários antezóis. Lá, centenas de homens e mulheres trabalhavam incessantemente na plantação e colheita de vários tipos de capins. Fred e Tadeu sabiam que aquele lugar seria, de agora para frente, seu pequeno mundo. Por dias, trabalharam lado a lado com 2 moças muito compenetradas. Tadeu percebeu que elas tinham cuidado mútuo. Com o passar do tempo, os 4 agrupavam-se mecanicamente, pois quando vive-se de tal modo, a tendência é proceder por repetição. Certo dia, inesperadamente, uma das moças expressou em alta voz: "A máquina tem uma fraqueza", disse olhando fixamente para os 2 homens. "Tem? Qual?", perguntou Tadeu surpreso enquanto cortava gramíneas. "Não sabe lutar", disse ela com metade de um sorriso expressando ironia. "Pode controlar-nos, mas não tem a habilidade da guerra. Somos mais fortes. Fomos feitos assim, com a habilidade de vencer o impossível, inclusive este sistema robotizado", afirmou. "Como poderíamos? A inteligência afim parece indestrutível", argumentou Fred. "Saindo debaixo de seu controle, tomando ação, acreditando que podemos", ela continuou convicta e, mudando de assunto, disse em voz baixa: "Existe uma passagem pela tubulação. Meu pai fugiu daqui há muito tempo e me ensinou o caminho. Não tem como escapar, a não ser por ali." "Como você veio parar aqui?", perguntou Tadeu, curioso. "Eu cresci entre esses muros e o que sei de outros lugares e épocas está contido em fragmentos de imagens. Mas você conhece um lugar além, que existe agora mesmo, fora desses muros, não é?" "Claro que existe! Eu sou a prova viva disso. E é muito diferente de tudo aqui." A moça parou com um semblante atordoado, expondo suas queixas mais íntimas. Jamais,
Nem em meus piores pesadelos me imaginei numa situação dessas, escrava de latas de metal fingindo-se gente. Cérebros de lata, sem 1/3 de minha capacidade humana. Sua face foi transformada pela raiva. Aquele sentimento que Tadeu muitas vezes quis expressar, porém sem sucesso, mas ela o expressava perfeitamente. Essa reação tão primitiva da moça fê-lo pensar que talvez ele estivesse endurecido demais por anos de comportamentos e emoções reprimidos. Ela, porém, continuou. Foi por pura desobediência aos comandos de meu pai. Confiei em meu próprio instinto e curiosidade, o que me fez ir para além das fronteiras de minha cidade, ficando completamente perdida. Como se não bastasse isso, arrastei minha irmã comigo. Eu mereço essa pena, mas não significa que não lutarei contra ela. Por isso, cheguei à conclusão de que a luta é o que me resta, e é justamente o que me diferencia dessas máquinas nojentas. Ter estratégia. No outro dia de campo, os rapazes foram ao local onde sempre se reuniam para o trabalho e as moças não apareceram. O que teria acontecido com elas? Tiveram coragem de fugir pela tubulação? Questionavam Tadeu e Fred. Que lugar é esse? Com certeza fica em uma direção totalmente oposta à que moramos, pois existem humanos lá. A máquina não permitiria que morassem perto daqui, sem escravizá-los, concluiu Fred. A esperança somente existe longe do conformismo e da passividade, e está certamente associada à luta e à coragem. Temos que agir de alguma forma, exclamou Tadeu, tentando encontrar saída e inspiração. Se as moças foram pegas, nunca saberemos. Se por outro lado não foram, realmente aquele era um caminho seguro de fuga e há uma falha no funcionamento do sistema de vigilância. A partir daquele dia, os dois decidiram observar os movimentos precisos dos robôs e tirar vantagem de sua própria humanidade. Fred concluiu: nós temos criatividade para gerar distrações. É aí que está nossa força. Inteligência criativa, amigo. E batendo nas costas de Tadeu, tentou animá-lo. Durante semanas, os dois dedicaram-se a estudar cada movimento dos robôs, procurando brechas que pudessem explorar. Notaram que essas máquinas seguiam cada uma coordenadas específicas. Mas quem as programava? Seriam elas deuses de metal invencíveis? Teriam que receber comandos de alguma inteligência superior, senão seriam caóticas, desorganizadas, e esse não era o caso. Todas essas divagações passavam pelas mentes daqueles dois prisioneiros da cidade fim. Durante as horas de trabalho, observavam o céu e consideravam onde estaria a esperança. Teria ela seus olhos atentos sobre eles? Ou estariam ali entregues apenas a um destino fatal? Talvez uma das coisas mais difíceis que enfrentavam era crer que ela, a esperança, poderia de fato agir e que não os desapontaria, pois para eles ela habitava junto ao centro de tudo. Dia a dia observavam os mesmos movimentos robóticos, ansiando por uma brecha, mas com o tempo começaram a achar que só um milagre mesmo os tiraria dali. Consideraram aproveitar a penumbra noturna para alcançar as tubulações, porém o risco era alto demais e o pavor do deserto exterior os dominava. Tadeu olhou como de costume para o céu sem vida e conversou mais uma vez com ela, a esperança. Era seu único consolo, sua ajuda e única saída. Esperança, essa deusa maravilhosa, era uma grande mãe de generoso espírito. Ela estava de fato viva e observava entre os oprimidos aqueles que tinham o hábito de confiar em sua benevolência. Do alto de sua majestade, olhava para aquela civilização mecânica.
Esperança notava esses dois rapazes a observar o céu, ansiando por resposta. Ela, vestida do esplendor de um arco-íris, perguntou ao Deus Todo-Poderoso, de quem era filha predileta. Querido Deus, meu Pai, em glória e verdade, permite-me conceder um caminho de libertação da cidade fim para dois jovens, por me honrarem e desejarem, reconhecendo meu poder e glória. Entre nuvens de vapor azul, na penumbra de um entardecer celestial, Esperança esperou a resposta, que não veio imediatamente. Então refez a pergunta que a intrigava e olhou para aquele que a formou e era dono de todas as criaturas. Senhor, Deus Todo-Poderoso, meu soberano Pai em poder e glória, concede-me perguntar-lhe algo que intrigue e atormenta meu coração. Seu magnificente e onipresente Pai respondeu-lhe com uma voz suave como o som de muitas águas. Sim, Esperança, desde que não exageres em tuas muitas bondades e misericórdias, pois há, Filha eterna, seres, infelizmente, que escolhem permanecer em sua própria escravidão. Meu Deus, meu Pai, olhe para os cidadãos da cidade fim. Veja que criaturas mais tristes, aprisionadas por máquinas absolutamente sem coração. Observe, Deus meu, suas almas minguam e seu entendimento se extingue por não terem acesso a conhecimento algum sob tão terrível sistema. Por que não libertá-los então? Filha amada, por teu bom coração em apelar por criaturas quase sem nenhum traço de ti mesma, sem fé em mim e cegos de coração e mente, te darei uma demonstração de minha infinita bondade e amor. Libertarei os cidadãos da cidade que pediste e confundirei os robôs guardiões. Pois observei esses jovens, Esperança, e percebi que se há semelhança entre eles e ti, se insistem em manter-te em seus corações, toda essa raça é capaz de acordar de seu torpor e ganhar vida novamente, fora do alcance das máquinas que um dia eles mesmos criaram. Glorioso és, bom Pai, sei que sabe todas as coisas. E Esperança se foi para além dos montes, rumo ao seu principado repleto de melodias e cantos angélicos. Lá embaixo, entre os mortais, Tadeu e Fred colhiam folhas para a fabricação de pílulas. Era consolador trabalhar no que fortalecia tanto seus próprios corpos quanto os dos demais. Tadeu olhou as fibras que compunham aquelas folhas tão verdinhas e novamente uma certeza encheu seu coração. Ninguém pode sufocar a vida para sempre. A natureza sempre se levantará, trazendo esperança em suas asas. Da plantação, podiam avistar a troca da vigília, que parecia mesmo ser mais intensa na área ao redor da tubulação. Porém, algo impensável, inesperado e inacreditável aconteceu. Simplesmente cessou a guarda naquele local. Nenhum robô se achegava ali, como se houvesse algo invisível que o expulsava. Seria a falha que sempre desejaram ou era algum tipo de armadilha? Consideraram e observaram por 3 dias. Vou até lá, Tadeu. Veja como não há guarda nos vigiando. Sim, certamente é a falha que esperávamos. A esperança não nos abandonou. Fred falou com lágrimas. Sim, porém vamos conter os ânimos, disse Tadeu ao amigo. Fugiremos à noite, é mais seguro. Esta noite, antes que as coisas mudem. Quando anoiteceu, os dois esperaram até o intervalo da troca da guarda no alojamento e planejaram ir beirando os muros laterais até a tubulação. Parecia um sonho a possibilidade de libertação daquele mundo morto. Porém, a ansiedade não podia traí-los agora. Tinham que ter calma e autocontrole.
Após saírem do alojamento, andaram agachados junto aos muros, entre o campo aberto e a entrada dos grandes canos de tubos sujos de detritos. Nada, nenhum som ou luz vinha em sua direção. Incrédulos no que estava acontecendo, correram, entrando no grande tubo que tinha altura suficiente para alcançarem alguma velocidade no percurso. Atravessaram pelos longos tubos sob o incômodo da falta de oxigênio e o mau cheiro dos detritos decompostos. E como um sedento que finalmente recebe goladas generosas de água pura e delicia-se com o indescritível sabor insípido refrescante, sentiram maravilhados o frescor do oxigênio penetrando-lhes os pulmões após vários metros. Haviam alcançado a saída. Porém, a noite escura não permitiu que lhe invadissem o breu. Tiveram que esperar a luz surgir. Adormeceram os dois amigos lado a lado, aquecendo-se mutuamente, e assim unidos acordaram sob as folhas largas de um pequeno arbusto. Seus olhos ainda teriam que adaptar-se à nova luminosidade. Não havia antesóis na paisagem, e o céu não era o mesmo, mas era de uma beleza indescritível. Aquele céu de azul sublime, com certeza deveria ser morada de criaturas incríveis. Tudo era novo. Não mais o alaranjado ameaçador cobria a atmosfera. Uma ave passou soltando um forte alarido, e outra também. Os dois ficaram inebriados com aquela magnífica visão de nuvens e formas. Porém, uma nuvem começou a mover-se. De repente, várias, num movimento celeste coordenado, parecendo querer comunicar algo. Tadeu e Fred entreolharam-se confusos. Como aquilo podia mover-se assim, solta no além? Para espanto deles, uma face completa formou-se, exibindo um sorriso de mulher. "Fred, é ela! Tenho certeza!" disse Tadeu, agarrando o braço do fiel amigo. "É a rainha de nossos sonhos e deusa de bondade. Ela cuidou de nós." Tadeu e Fred sorriram, olhando para aquela face familiar no céu. Lá de cima, Esperança sorriu, olhando para um resquício de sua própria imagem sobre a terra.